O que eu senti naqueles dias foi um tipo de felicidade saciada. Li essa expressão no livro uma vez. A sensação de que não tem como as coisas ficarem melhores. E essa sensação é acompanhada da certeza, no próprio momento, de que as coisas estão incomparavelmente boas. E mesmo sabendo que não tem como essa alegria durar, ela é tão boa que satisfaz a si mesmo. Esse aqui é um trecho do livro O que se passou na montanha e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre esse livro. Vamos lá? Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui a esse canal e aqui, como vocês sabem, eu falo sobre leituras, sobre o que eu tenho aprendido nas leituras, meu desenvolvimento de ler e como a leitura tem transformado a minha vida e eu tenho certeza que pode também transformar a sua. Bom, esse livro aqui é mais um dos livros desse box de livros, Um Ano de Histórias do Emílio, né? E tem esse box e também, como eu tenho dito nos outros vídeos, tem também agora um livro que o Emílio lançou que tem mais contos como esse aqui. Se eu não me engano, são mais 24 contos. Então, nesse box deve ter de uns 14. E o Emílio lançou um livro agora com 24 contos. E eles começaram a se interligar. Vocês têm visto aí pelas resenhas. Se interligar. E esse é mais um livro que eu li, se eu não me engano, na 12ª semana de leitura. Essa é a minha tentativa de ler um livro por semana. E, bom, vou contar um pouco da história pra você. Como o livro é muito curtinho, né, a maior parte desse aqui são curtos, mas esse aqui em especial ele é bem curtinho. Eu demorei acho que 1h30 pra ler, quase 2 horas pra ler ele, porque eu leio muito devagar, mas pra quem lê normal, assim, né, porque eu leio devagar mesmo. Deve levar menos tempo ainda, porque são em torno de, deixa eu ver aqui, 56 páginas, tá? Então, tranquilo, assim, e ele é pequeno, então, né, tranquilo. Esse livro aqui é a história de 2 homens de meia idade que vão viajar pra Machu Picchu, tá? Então, é Machu Picchu que fala? No Peru, enfim. Nessa história, vai acontecer que um deles vai, porque assim, ele tá se divorciando, tá com a vida estagnada, parada, e o outro também tá assim, mais ou menos. E quando a filha ouve a história do pai dizendo que o amigo quer ir pra Machu Picchu convidou ele, porque tá se divorciando, tá naquele momento da vida assim, né, de reinvenção, aquelas coisas de meia idade, que nós sabemos como é, muitas vezes, e eles... Daí a filha diz, não pai, vai junto, eu te ajudo, né, e tal. E me parece que ele é um homem de meia idade bem tradicional, né, que tem aquela coisa de proteção, de guarda, bem honesto, assim, pelo que o Emílio desenhou aqui, o pai da Patrícia. E o outro amigo dele é um amigo já que tá se divorciando, que tem aqueles problemas mais emocionais e tal. A gente vai ver ao longo da história que ele continua com esses problemas emocionais. Sim. Mas o fato é que o que me chamou a atenção nessa história, eu tenho até medo do que eu vou trazer aqui na resenha pra vocês, por conta de não dar muito spoiler, tá? Mas é uma viagem pra Machu Picchu, vocês sabem que existem várias histórias envolvendo ali aquelas ruínas antigas, aquela trilha. Fora que, quando a gente vai pra lá, ele é um lugar que na parte turística, principalmente, ele tá envolvendo altitude, né? Geralmente até ele vai estar aqui no jogo de futebol, a gente vê algum jogo ou outro lá no Peru, e a gente vê que a altitude ela influencia muito no teu desempenho, né, cansaço, enfim, principalmente também nas questões assim que o cérebro da gente fica meio, né, porque o sangue não circula da mesma forma, o ar fica rarefeito, então é bem diferente do nosso habitual aqui no nível que a gente tá do mar, né, de altitude. Então ele vai estar por essa situação, e também tem mais aquela situação do estresse de fazer a trilha, que é tranquilo, mas não é, né? Além da altitude, do cansaço, do ar rarefeito, tem também a questão de fazer um exercício contínuo, constante, durante vários dias. Faz parte da experiência. Então, tudo isso vai te levar, muitas vezes, à experiência sensorial e emocional e até um estresse psicológico. E muitas pessoas relatam que tem esse problema que é um efeito da própria montanha, de ter alguma disfunção ali. Mas o que o Emílio vai trazer aqui é uma viagem e ele vai falar sobre coisas esquisitas que às vezes Deus faz com a gente ou não. Eu acho que ele vai trazer também aquela questão da experiência, né? É uma ficção no ramo da fantasia, né? Porque ficção é uma coisa, né? É uma história contada, narrada, que não existiu, que a gente criou. E a fantasia é um ramo da ficção, né? Que é uma ficção que envolve algo assim, vamos dar um exemplo assim, como O Senhor dos Anéis, por exemplo. Eu acho que ficção é Orgulho e Preconceito, ou Sherlock Holmes, né? E fantasia estaria mais para as Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis. Então eu acho que isso aqui se enquadra em fantasia. Eu acredito, mas a gente não sou professor de português. Se alguém tiver essa resposta, coloca aqui nos comentários, por favor, e me corrija. Mas é assim que eu entendo, né? Essa questão da ficção da fantasia, isso aqui tá lá pra fantasia. Mas ele vai colocar aqui, levantar um ponto. Primeiro, ele vai falar da felicidade, como eu no começo do vídeo eu mostrei aqui pra vocês. Essa felicidade, né, completa, essa satisfação extrema, né? E esse momento de êxtase. E vai colocar aqui também, numa parte do livro, essa comparação com o céu. E esse desejo, né? De viver essa felicidade a ponto de, muitas vezes, até deixar de lado as pessoas dessa terra,
né? Uma felicidade extrema acima do normal. Ele vai levantar esse ponto e assim, ó, o que eu lembrei, eu como pentecostal, né, lembrei de algumas experiências que as pessoas têm, de que elas tiveram alguma experiência com o céu. Eu não vou dizer assim que eu concordo ou discordo, se era o céu ou se não é. O que eu acho assim que muita gente tem experiências que mostram um antegosto de uma coisa que nós já iniciamos a vida aqui, né? Essa alegria, essa satisfação, mas que não está completa. Eu acredito nisso. Então, eu acredito que existem algumas experiências assim, né? E o livro vai levantar um ponto de experiências como essa. Não reais ou não reais, né? Aí fica a critério de quem leu, isso é legal do Emílio, de acreditar ou não. Mas eu lembrei muito do filme, do livro, né? Eu li o livro e assisti o filme A Cabana, gente. É que o pessoal fala que a Cabana é herege, né? Porque a pessoa que escreveu, ele tem, se eu não me engano, tem uma teologia mais liberal. Mas a ideia, né? Aquela ideia de tu ou viver uma experiência mesmo, ou foi só um delírio, sabe? É que na história ele vive um momento ali que se acredita estar com Deus, com o Espírito Santo, né? E com Jesus. E depois ele descobre que ele também sofreu um acidente. Então, entendeu? Eu acho que essa história aqui também é uma coisa que fica nesse aí. E aí, o que tu acha que foi? Ele teve uma experiência? Foi psicológico? Ou foi as duas coisas juntos, sabe? Isso que eu achei legal e interessante no livro. Fora que ele mostrou essa felicidade extrema e essa escolha que a gente faz muitas vezes de viver o que é certo, né? De estar no que é melhor, não só naquilo que nos traz satisfação e alegria. Enfim, eu não quero entrar no assunto pra não pegar vocês aqui e acabar passando pra vocês toda a história, mas é baseado nisso, tá? É um livro que vai trazer pra gente essa reflexão, uma, sobre como é a felicidade, essa felicidade que às vezes a gente não encontra ali, né? Mas como ela é, como que a gente sente ela, uma coisa louca assim, né? Que ultrapassa o sentimento, a sensação. E também essa questão dessa experiência. É uma experiência apenas psicológica e Deus usa ela? É só uma experiência psicológica e isso mexe com a gente? Ou realmente é uma experiência espiritual mesmo? Se existia uma visitação a um lugar que parecia, ou Deus te mostra um gostinho daquilo de forma mais, né? Ou de forma realmente que foi vivida, ou então psicologicamente, mas que aquilo te leva, sabe, a um lugar diferente. Sim, eu acho que esses livros aqui do Emílio, às vezes estão R$10 na Amazon, o físico e o e-book, pra quem é Kindle Unlimited, eu sempre falo isso aqui, às vezes tá R$0, né, tá de graça. Então, vale a pena dar uma lida pra pensar, pra refletir, né, sobre essas questões. E também pra ampliar nosso entendimento, pra dar uma aliviada também, porque eu tava partindo pro livro de teologia quando eu fui ler esse livro aqui, e eu achei assim que pra desopilar um pouco a cabeça, porque a gente quando lê teologia é um pouco maçante pra quem já tem dificuldade pra leitura, tá? Teologia, livro de estudo, eu sempre recomendo, tem até um vídeo. Se eu localizo, eu boto aqui pra vocês, mas eu vou deixar na descrição. Que eu falo sobre como ler ajuda a gente a estudar, né? Porque a gente tá com a mente muito opilada ali, precisa ler muita coisa, às vezes no trabalho, muitos e-mails. Eu tinha um trabalho que eu lia muito e-mail, eu tinha que responder coisas escritas o dia inteiro. Responder e-mails enormes, não é assim responder um e-mail, não. Eu tinha que montar teses imensas nos e-mails. Então, quando eu comecei a ler ficção, eu percebi que minha cabeça, ela dá uma descansada. Ela realmente, né, minha cabeça maquina ali pensar sobre o que significa cada coisa, mas ela descansa um pouco mais, sabe? Então, eu acredito que livros de ficção, principalmente como esses aqui, que são curtinhos, te dão menos ansiedade de terminar logo, são livros bons para bater meta de leitura, né? Para o nosso cérebro entender que a gente conseguiu, botou uma meta naquele hábito e conseguiu, porque a leitura tem né, um enredo maior de dificuldade, então a gente precisa ter esses gatilhos de recompensa curta, né? Principalmente nesse momento de Instagram, de né, internet, aquela coisa toda. Então eu acho que esses livros da Emília são muito bons pra isso, eu já falei isso várias vezes. E também por conta de dar uma desopilada na nossa cabeça, né? Você não precisa ligar o Netflix sempre quando quiser desopilar, você pode ler um livro de ficção curta, e isso vai começar a fomentar em vocês esse hábito e desejo de leitura, tá? Então, é a minha dica pra hoje, pra vocês pra ler. Eu recomendo muito que vocês comprem o box ou o livro que o Emílio lançou, que tem esse conjunto de contos, para que vocês tenham essa recompensa, sabe, de leitura mais imediata e também, mesmo assim, profunda, tá? Porque todos os livros trazem uma reflexão mais profunda aqui do Emílio, vocês vão ver as resenhas todas aqui no meu canal, então por isso se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, mas principalmente de se inscrever, para que vocês não percam as próximas resenhas e consigam acompanhar a leitura, me ajudar aqui também nos comentários, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo.